Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Márcio e trago para vocês mais uma questão, duas questões na verdade, da banca VUNESP, para você que está prestando aí concursos aí, está interessado aí em se aprofundar aí no estudo da matemática para poder se dar bem nos concursos aí. Questões interessantes que caíram aí na prova da Polícia Militar de São Paulo em 2021, aplicado pela banca VUNESP. Bom, a primeira questão é de conhecimento aí de geometria plana, mas é bastante tranquilo, envolve também um pouquinho de sistema, né? uma ideiazinha de sistema, que ela diz o seguinte: a tela de um televisor de 40 polegadas é plana e no formato de um retângulo cuja diagonal mede aproximadamente 100 centímetros. Eu coloquei aqui, 100 centímetros. Sabendo que a razão entre as medidas de dois lados dessa tela plana é de 3:4, então, eu já até indiquei aqui, 3:4, eu comecei a resolver essa questão, mas como teve um ruído, eu tive que deletar. Então, x está para y. Olha, não esquente a cabeça com a figura em si que eu fiz, tá? Tendo em vista que a razão aqui dá para ver que o x está para y, a ideia aqui seria o 4 está para 3, né? Porque o x é o valor maior nesse sentido aqui, né? Dá a ideia que o x é o valor menor, né? Nesse caso aqui, né? Mas não se prenda ao desenho, não. Apenas o retângulo. Eu considerei x aqui e y aqui. O certo seria y aqui, né? E o x aqui. Então, montei a proporção aqui, multipliquei aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos, encontrei x igual a 3y sobre 4. Calma lá que nós não chegamos a essa solução aqui não. Ele continua dizendo que a diagonal dessa tela plana mede 100 centímetros e pede o perímetro dessa tela plana aproximadamente. Perceba, quando eu traço a diagonal do retângulo, eu tenho basicamente o quê? Eu tenho um triângulo retângulo cuja diagonal mede 100, né? Ou seja, a hipotenusa mede 100, e cujos catetos mede x e y. E aí eu fiz a substituição aqui, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Nem precisava calcular isso aqui. E aí nós obtivemos assim, 3y ao quadrado sobre 4, né? Mais y ao quadrado é igual a 100 ao quadrado. Não precisava nem calcular isso aqui. O 10 aqui, 10.000, não haveria necessidade. Então, eu fiquei o seguinte: 3 ao quadrado, 9, y ao quadrado, sobre 4 ao quadrado, 16, mais y ao quadrado. Eu calculei o 100 ao quadrado, sem necessidade, mas tudo bem. Bom, achei o mínimo múltiplo comum entre 16 e 1 aqui, fazendo a regrinha da borboleta, né? Eu multipliquei por 1 e o resultado, multipliquei os numeradores aqui, né? Os denominadores, perdão, e o resultado, ou seja, esse vezes esse, e aí somei o que? A multiplicação desse com esse, ou seja, 16y mais 9y ao quadrado, que dá 25y ao quadrado sobre 16. Extraí a raiz quadrada dos dois membros, obtendo 5y sobre 4 igual a 100. Por isso eu disse que não precisava achar a raiz quadrada aqui, não precisava achar a potência. Assim nós obtivemos 5y igual a 400, y é 400 sobre 5, y é igual a 80. Assim sendo, como o x é igual a 3y sobre 4, o x, nós encontramos o y 80,
o x é 3 vezes 80 sobre 4, simplificando 3 vezes 20, que dá 60. Como eu quero o perímetro 2P, eu quero o perímetro 2P, 2 vezes 60, mais 20 vezes 80, 120 mais 160, total 280, resposta certa, letra C. Próxima questão, uma questão mais elaborada, uma questão que ela requer um pouco mais de você, aluno, uma interpretação, ela trabalha a interpretação, bastante assim, estilo Enem, certo? Então vamos fazer ela com bastante tranquilidade para nós não cometermos equívocos aqui. O que ele diz? Em um grupo de soldados recém-formados, 20% tem ensino superior. Então, ó, 20% eu vou colocar aqui cursaram, tá? E aí vocês já sabem. Bom, se 20% cursaram o ensino superior, evidentemente que 80% não cursaram. Beleza, vamos a mais informações. Desses, ou seja, desses 20%, 60% cursaram em instituição pública. Então, peraí, em instituição pública, apenas 60% desses 20%. Então, 60% o D em matemática é multiplicação de 20%. E aí eu posso melhorar aqui, né? Cancelar aqui esses zeros. Eu fiquei com a porcentagem de 12 sobre 100, que é o mesmo que 12% desses que cursaram o ensino superior estudaram em instituição pública. Instituição pública. Beleza. Dos que não cursaram em instituição pública, vocês concordam que 20% cursaram o ensino superior? Nós sabemos que 20% cursaram o ensino superior. Desses 20%, 12% é instituição pública. Logo, 8%, tudo bem? Foi em instituição privada, não foi? Aí ele diz assim, ó, dos que não cursaram em instituição pública, 40% cursaram em faculdades e 30% cursaram em centros universitários. Ou seja, traduzindo numa linguagem matemática, 40 mais 30, 70% dos que não cursaram em instituição pública, que no caso foram esses 8%, estudaram em faculdades particulares ou centros universitários. Então eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui, ó, cancelando aqui, ó, 7 vezes 8, 56. Perceba, estou dividindo por 10. Coloco uma vírgula aqui. Isso a gente conclui que 5,6% estudaram em faculdades, cursaram em faculdades ou centros universitários. Faculdades ou centro universitários. Tudo bem? Vocês concordam que
Note que nós estamos trabalhando em cima dos 20%. Oh, meu Deus do céu. Trabalhando em cima dos 20% aqui. Então, eu vou voltar aqui o raciocínio. Dos que cursaram, dos que não cursaram em escolas, dos que cursaram em escola pública, né, que fizeram o ensino superior em escola pública, 60% fizeram, perdão, dos que fizeram o curso superior, 60% cursaram em institutos, em instituições públicas. Nós concluímos que 12% estudaram em instituições públicas. Beleza, desses 12%, a gente chega à conclusão que 8% não estudaram em instituição pública. E aí ele informa que dos que não estudaram em instituição pública, 40% cursaram em faculdades e 30% em centros universitários. Ou seja, desses 20%, 12% em instituição pública e 8% estudaram em outras instituições, sendo elas faculdades e centro universitário. Ou seja, 8%, 40% mais 30% dá 70%. Ou seja, 8% de 70% de 8% cursaram em faculdades e centros universitários. Concluindo aqui, ó, 70% de 8%. Cancelei aqui, 7 vezes 8, 56, como está dividido por 10, 5,6% cursaram em faculdades ou centros universitários. Beleza. Continuando o raciocínio, nesse sentido, se 5,6, se você somar aqui, ó, 12 com 5,6, você vai pensar o que falta para completar os 20%. E aí você vai concluir que falta 2,4%. Então, 2,4% não cursaram. Daqueles alunos que não cursaram os demais em universidades particulares. Então, faculdades e centros universitários foram 5,6%. E os demais em universidades particulares. Ou seja, aqui não, aqui cursaram em faculdades particulares. Ok? Cursaram em faculdades particulares. Tudo bem? Então, 2,4%. Aí ele conclui ainda dizendo o seguinte, sabe-se que desse grupo, 150 soldados estudaram em universidades particulares, ou seja, instituições particulares, faculdades particulares. Então, peraí. Ele quer aqui uma regrinha de 3. 2,4% equivale a 150 soldados. Se eu quero achar a resposta imediata, eu posso aplicar os meus 80% aqui, ó. 80% equivale a X. Como está aumentando aqui a porcentagem, evidentemente que é uma regra de 3 direta, né? Apesar de que no nosso canal aqui tem uma maneira de se fazer sem levar em consideração a regra de 3 direta, inversa, enfim. X, né, é igual
a 80 vezes 150 dividido por 2,4. Bom, a gente fazendo essa continha aí, x igual, como aqui é uma aula para alunos básicos, né? Alunos que vão fazer, nesse sentido, aulas básicas, né? O zero nem precisava multiplicar, era só acrescentar depois. 8 vezes nada, nada. 5 vezes 8, 40, vai 4. 8 vezes 1, 4, 12. Então eu obtive aqui, ó, nada, nada, nada. 12 mil. 12 mil dividido por 2,4. E aí, Márcio, como é que eu faço essa divisão? Olha, multiplica em cima e embaixo por 10. E aí você tem x igual a 120 mil dividido por 24. Facilita um pouco mais. E aí você tem um trabalho braçal. 120 mil dividido por 24. Eu vou abaixar o 24. Evidentemente que eu vou fazer por tentativas aqui, né, pessoal? E aí você tem que tentar por 3, por 4, por 2, 48, por 3, pouco ainda, por 4, por 5, por 6, 5 vai dar 80, né? Por 6. 6 vezes 4, 24. 24 para 30, falta 6. Vai 3. 6 vezes 2. Seria 5 aqui, na verdade, né? 5 vezes 4, 20 para 20, nada. 5 vezes 2, 10. Com 2, que foi 12 para 12, nada. Aí eu tenho 3 zeros para abaixar aqui, eu apenas acrescento os 3 zeros aqui, ó. Obtivemos a resposta para essa nossa continha como sendo o nosso X, que é o que nós queremos encontrar, 5 mil soldados. Resposta, letra D de dado. D de dado aqui, ó. Ok? É isso, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê essa força pra gente, compartilhe, enfim, caso você queira colocar alguma observação, fique à vontade, e o meu agradecimento a todos os inscritos no canal e até a próxima videoaula.